Bendizemos o Teu nome pelo privilégio de ter na nossa mão Tua palavra que nos inspira, mas também nos dá direção. Que o Senhor nos dê nesta noite coisas que estão guardadas para aqueles que Te amam e deixaram suas casas, deixaram um monte de coisa para estarem aqui. Tua palavra diz que o nosso esforço não é vão. E ninguém veio aqui para ouvir uma mentira, para ouvir uma história, para ouvir uma heresia. Todos que saíram de casa vieram aqui para ouvir o que o Senhor tem para dizer, o que o Senhor tem para mostrar e o que a gente pode aprender com a Tua palavra. Então que seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Sentem-se, meus irmãos. Glória a Deus. Nós temos muitos temas bíblicos, né? E é maravilhoso porque a gente pode passar a vida toda estudando e vai faltar vida para a gente estudar tudo que tem na Bíblia. Eu gosto muito de pregar livros da Bíblia. Já preguei alguns deles aqui na igreja. Já preguei Eclesiastes, já preguei Tiago, já preguei Lucas inteiro, já preguei Apocalipse, tudo versículo por versículo. Vários livros eu já fui pregando assim, constantemente, né, com a igreja. Porque a Bíblia edifica e aprender com a Bíblia é a melhor escolha que a gente pode fazer. Né? Estudar é uma paixão, né? Tem gente que gosta e tem gente que quer pronto. É que nem aquela coisa, tem gente que gosta de preparar comida e tem gente que gosta de sentar para comer. Né? E vocês estão aqui porque vocês querem preparar comida, né? Quer aprender, pegar o tempero, juntar um tempero com outro e preparar um prato. E isso é que é legal. Para algumas pessoas não... Você falou, é assim, está pronto, está bom, opa, vamos lá, vamos comer isso aí, está bom demais. Né? E isso não significa que um é maior, nem outro é melhor, cada um anda na luz que tem. Né? O nosso tema, hoje, quando a gente vai entrar nesse texto de Daniel, falando sobre as 70 semanas, na realidade é um tema de escatologia. Escatologia tem vários temas. Escatologia tem, além das 70 semanas de Daniel, tem arrebatamento, tem os sinais da volta de Cristo, tem o milênio, né? E assim por diante. Eu gravei, há uns anos atrás, há uns 15, 20 anos atrás, eu gravei 22 temas de escatologia. Eu tenho isso gravado, né? Aí, 22 temas de escatologia. E eu decidi ir trazendo um pouquinho mais desse tema para os irmãos, porque a gente também não é dono de toda a verdade, né? A gente não tem todo o conhecimento, nem toda a virtude. A gente vai aprendendo também com o tempo e a gente revê posições, a gente revê algumas coisas, até porque o tempo vai mostrando, o tempo vai passando e vai mostrando algumas coisas novas que vão fazendo a gente também repensar até algumas convicções que a gente tinha. Então isso já dá para vocês entenderem que escatologia é um tema que tem um nível de volatilidade, né, que precisa ser considerado. Tem um percentual, né, desse tema que é volátil, né, porque ele pode mudar. Então a gente crava uma coisa aqui, a gente pensa que é aquilo ali, daqui a pouco tem mudanças históricas, você crava mercado comum europeu, tanto daqui a pouco o mercado já mudou, aqueles países já não estão mais, a Inglaterra já não é mais, já saiu, e até pouco tempo era, agora já não é mais. Então, assim, a gente vai também tomando as pancadas, né? Vai aprendendo, apanhando também. Mas isso vou colocar aqui uns 5% do todo, do 100%.
Porque 95% está muito claro, muito explícito. E aí esses 5% é um nível de volatilidade aceitável para a nossa realidade, para os nossos limites também. Né? O que é importante a gente entender é que quando a gente fala do tema escatologia, nós estamos falando literalmente do ensino ou da doutrina dos últimos acontecimentos, dos últimos dias, mas a escatologia é muito mais do que isso. Escatologia é um processo que já começou. Às vezes a gente pensa que escatologia é uma coisa que ainda vai acontecer. Na realidade, nós já estamos dentro desse processo desde que o homem pecou e Deus começou ali, naquele momento, um processo de restauração de tudo. Porque o que o pecado fez? O pecado estragou o que estava lindo, perfeito. Não é? E o pecado fez uma outra coisa muito grave. O pecado entregou o governo, a autoridade que Deus tinha dado para o homem, para o diabo. Então Satanás ganhou autoridade, ganhou poder, ganhou força. Por que ele ganhou? Porque o diabo tem aquilo que a gente dá para ele. A força dele está nisso. Se você não der nada para ele, ele não tem força nenhuma, nem com você, nem com a sua família, nem com a sua casa. Depende. O poder do maligno no Brasil se dá por conta do que o Brasil entregou para ele. Né? E assim por diante. Tudo que o diabo põe a mão é decorrente daquilo que a gente entrega para ele pôr a mão. E o homem fez isso no início, entregou tudo para ele. E a partir daí, Deus começou um processo. Por que um processo? Deus podia ter feito assim, né? Mas nós estamos numa dimensão temporal. Né? A nossa dimensão não é atemporal. A nossa dimensão aqui é temporal. O tempo é marcado, é contado. Justamente por isso, nós estamos dentro de um processo. Não é? Nós estamos dentro de um processo. E todas essas palavras introdutórias, elas podem parecer, assim, desnecessárias, mas não são, porque se você não entender esse princípio, todas as outras coisas perdem o sentido lá na frente. Isso aqui é para você entender o sentido do que virá. Então, quando o homem pecou, e Deus fez para ele uma roupa de couro de animal e vestiu esse homem, né, lá no Éden, Deus já começou um processo de restauração. E esse processo ele foi acontecendo. E os resgates, porque agora aquilo que foi perdido precisa ser resgatado. Quando Jesus veio, Jesus disse que ele veio para resgatar o que estava perdido. Né? Ele veio desfazer as obras do diabo. Então, esse é o ministério de Cristo, é de restaurar todas as coisas, de refazer todas as coisas. Então, algumas coisas já estão resgatadas, restauradas. Outras coisas ainda não estão, elas estão num processo. O apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Aí você vai ler Apocalipse, que é algo que ainda vai acontecer, ok? E lá a gente tem um texto todo falando sobre a morte da morte. Morreu a morte. Então, tem um capítulo dedicado à morte da morte, que está lá na frente. Mas esse momento a gente ainda não chegou. A gente ainda está numa dimensão onde nós fomos resgatados por Cristo, ok? O homem está vivendo essa dimensão. Depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Mas a terra não. A terra ainda não foi resgatada. Deus nos deu a terra, ok? A terra foi um presente de Deus para nós.
A terra está contaminada. Nós gastamos um tempo aqui falando sobre a contaminação da terra. Vocês se lembram desse dia. A terra está contaminada e a terra precisa ser resgatada. Agora, como é que você resgata? Porque não é só tomar. Não é, por exemplo, vamos supor, alguns anos atrás, nós compramos uma casa lá do lado da igreja. E quando nós compramos esta casa, ela estava abandonada e alguns noiados, né? Esqueci que a gente pode usar esse termo, né? Estavam habitando essa casa lá. E, meus irmãos, é um ambiente do pior que vocês possam imaginar. Porque eles ficavam ali no Balão Bela Vista pedindo dinheiro para comprar droga, e depois eles entravam na casa, essa casa que nós compramos, eles entravam lá e fumavam crack, tinha cachimbo de caça, eles defecavam no mesmo ambiente que eles ficavam. É um negócio nojento. Aqueles colchões velhos, tinha pulga, percevejo, tinha barata, tinha tudo que vocês possam imaginar. Quando nós fomos lá e compramos, nós adquirimos aquilo. Mas adquirir não era suficiente. Era preciso purificar. Vocês entendem? Quer dizer, nós compramos a casa, então a partir daquele momento ela é nossa, agora ela precisa ser limpa, para ela se tornar habitável novamente. Então, esse lugar que Deus nos deu, que foi contaminado com o pecado, ele vai ser resgatado e vai ser purificado. Então, o resgate veio na cruz, mas a purificação está dentro de um processo. E aí a escatologia faz parte de tudo isso. Apocalipse, capítulo de número 5. Né? Pastor, mas nós não vamos falar das 70 semanas de Daniel, o senhor está falando de Apocalipse 5? É o pano de fundo, senão você não vai entender. Né? Apocalipse, capítulo 5, é o texto em que João tem a visão do livro que é aberto. O capítulo 1, 2 e 3 são capítulos voltados às igrejas. O primeiro fala de Jesus como o nosso Salvador, né? E depois o Senhor da igreja, e depois nós temos os demais capítulos, o 2 e 3 falando das 7 igrejas, e aí o capítulo 4 fala do trono de Deus, vai descrever o trono de Deus, e o capítulo 5 fala que um livro foi aberto e ninguém foi achado digno de abrir o livro e os seus 7 selos, e o livro que era selado por dentro e por fora. E João diz assim, eu fiquei desesperado, e eu comecei a chorar, porque não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. Na realidade, esse livro, irmãos, não é o livro da vida, não. Não tem nada a ver com o livro da vida. Esse livro é uma escritura. É uma escritura de posse. Para a gente entender isso, não vai ser hoje, mas será dentro do nosso processo aqui, mais para frente, nós teremos que olhar lá para o profeta Jeremias, e você vai ver que o profeta Jeremias foi registrar a escritura de posse, e ela era selada por dentro e por fora. E uma parte da escritura ficava com ele, e a outra parte ficava com o cartorário, né? E essa escritura, que era selada com 7 selos, somente quem tinha propriedade podia abrir. Então, veja só, o livro de Apocalipse começa assim, é isso que é interessante. Mostra o trono de Deus e depois no trono de Deus mostra o livro e mostra a escritura de posse. Essa escritura de posse, ninguém podia abrir. Por que não podia abrir? Por que não se achava ninguém apto? Porque só pode abrir quem tem propriedade. Então, em tese,
como a propriedade foi entregue ao demônio por nós, em tese, está na mão dele isso aí. Só que Jesus, veja só, quando se fez homem, por isso que Jesus precisava ser homem. Quando Jesus se fez homem, ele se tornou apto a abrir a Escritura. Porque se a propriedade é dada para os homens, e agora ela está na mão de um terceiro que se apossou dela, que é um posseiro, né? Somente um homem tem o direito de reivindicar isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que não foi achado nenhum homem capaz, não tinha ninguém, não tinha um ser humano que pudesse ir lá e reivindicar isso. Não, isso é meu. Eu sou homem e tenho direito, essa terra é minha. Por quê? Por causa do pecado. Mas aí veio um como cordeiro, e aí João vai falar, né? Até me arrepia, eu fico assim, emocionado com isso. Né? Que ele vem como cordeiro, sem pecado, né? Puro. Por que ele fala que veio como cordeiro? Por que a expressão é essa? Porque o cordeiro que era levado para o sacrifício era puro. Ele não podia ter mácula, não podia ter mancha, não podia ter defeito. Então Jesus era um homem sem defeito, sem pecado. E aí agora ele se apresenta e ele é achado digno para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Então esse livro é uma escritura de posse. A partir do momento que a escritura de posse está nas mãos de Jesus, começa um processo de resgate da terra. Na realidade, nem é de resgate, porque o resgate já foi logo no capítulo 5. O resgate foi a Escritura. Então, Jesus já tem a Escritura, está na mão dele. Mas o que está acontecendo? A terra está cheia de noiado, cheia de craque, cheia de fezes para todo lado, colchão, tem bicho, tem pulga, tem de tudo. Agora tem que purificar isso. O demônio tem que sair, né, as pessoas que estão lá. Eu tive que chegar lá e botar os caras tudo para fora. Falei, gente, vamos sair, esse lugar não é de vocês têm que sair daqui. E tive que, com jeito, botar todo mundo para fora. Expulsar. Então, veja, é o processo já de limpeza, de purificação. E aí vem os outros processos. Então, aí vem os 7 selos que são abertos. Amém? Depois vem as taças, né? Aí vem também os ais, vem as taças são os cálices, né? Vem os cavalos. Vem. Então tem um monte de detalhe dentro desse processo que faz parte do resgate. Ou seja, resgatou e agora está botando ordem na casa para entregar de volta para o homem. Por isso, um novo céu e uma nova terra. Ela está, quando fala novo, não significa que essa aqui ela vai ser purificada. O apóstolo Pedro disse que com fogo. E eu me lembro que lá a gente teve que botar fogo, irmãos, com maçarico. Você chegar com fogo e passando assim, porque tinha pulga, tinha percevejo, tinha de tudo lá. Então, com maçarico você vai queimando tudo, né? Então, Deus tem que fazer isso. Então, tem que mandar fogo para queimar, purificar e recuperar, restaurar e reintegrar o homem nesse processo. Não é? Então, escatologia é isso. A escatologia começa falando de um resgate, que começa com o homem, depois o resgate de tudo, até que a gente possa reconquistar ou sermos recolocados no lugar que Deus fez para nós. E aí vai falar da Nova Jerusalém, né? A Jerusalém que desce, que vem ataviada, isso já faz parte dessa nova dimensão do que Deus está restaurando, que foi perdido. Então, nós temos na Bíblia, vou passar uma linha aqui, 2
escatologias. Porque se nós estamos falando de escatologia como coisas que virão, coisas que vão acontecer, nós temos que entender dois grupos distintos. Aqui, Israel, e aqui a igreja. Ok? Então, nós temos uma escatologia que é voltada para Israel e outra escatologia que é voltada para a igreja. Elas caminham juntas até certo ponto. Depois elas vão se separar um pouco, depois elas vão se unir em algum momento. Amém? Mas, a princípio, são duas coisas distintas. Deus tem uma aliança com Israel. Ok? Desde o início, quando Deus levantou Abraão e disse, eu vou fazer de você uma nação, Deus fez promessas a Abraão, a sua descendência, disse que tinha uma aliança perpétua com ele, então nós temos uma dimensão que é Israel. Deus usou a nação de Israel com um propósito, gerar o Messias. Ele precisava de um povo para gerar o Messias. E para que através desse povo, Deus pudesse falar mais dele, né, do que do próprio povo. Porque quando a gente vê, por exemplo, os 10 mandamentos, ou quando você lê os 10 mandamentos, ou você toma conhecimento dos 10 mandamentos, na realidade, Deus não está falando de outra coisa, senão dele mesmo. Deus está falando do seu próprio caráter, da sua própria índole. Ele é o Deus santo, Ele é o Deus que não admite outros deuses além dele. Ele é o Deus que não admite quem mate, quem roube, quem engane, quem cobice. Então, Ele vai falando dele. E toda a ação dele em relação a Israel, e aí você vai ver coisas que talvez você até se assuste, né? A dureza com que Deus trata o pecado do povo de Israel, até com morte até de algumas crianças e tudo. Deus agindo assim, às vezes assusta. A gente fica pensando, meu Deus, que situação, por que isso? E muita gente questiona isso. É porque Deus está na direção da história, falando dele, falando do caráter dele, falando da santidade dele, falando da postura dele. Então, através do povo de Israel, a gente começa a entender quem Deus é, como Ele pensa, como Ele atua, né? Como Ele se move. Então, Israel vai nos mostrando tudo isso. E no meio disso, Deus está levantando o Messias. Tanto é que as 10 tribos que saíram das outras, porque Israel eram 12 tribos, vocês sabem disso, e 10 delas se afastaram no reino de Roboão, filho de Salomão. Então, 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram, Judá e Benjamim. As 10 tribos, elas foram punidas, e Deus usou para puni-los os assírios, que não tem nada a ver com essa Síria que está hoje lá. Não mistura porque não tem nada a ver. Síria é um país que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Ela estava junto com o Líbano, né? Então, a Assíria, que foi um império, né, um dos impérios que nós tivemos. O primeiro foi, assim, a grosso modo, né, nós tivemos os egípcios, né, biblicamente falando. Né? Os sumérios veio primeiro, né, como um povo, né? Mas a Bíblia não fala muito dos sumérios. Né? Aí depois a gente tem os egípcios, depois os babilônicos, os persas, os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos e os romanos, nessa ordem de império. Né? Então, você vai olhando para a história e você vai vendo, então, que existe uma construção.
né? Você vai entendendo. Aquelas 10 tribos se perderam. Deus usou os assírios, tanto é que ninguém sabe que rumo levou. E por que não? Eles não eram Israel? Né? Era, mas eles escolheram uma vida de pecado, Deus deixou eles para lá, porque a proposta de Deus era com o Messias, que era da tribo de Judá. Então, do lado de cá, no Reino do Sul, que era onde estava Jerusalém, a capital era Jerusalém, enquanto que no Reino do Norte a capital era Samaria. Estava em Jerusalém. O que acontece? Nós temos Benjamim e Judá. Então, o foco agora fica aqui. E Deus começa, então, a tratar aqui de Benjamim e de Judá, especialmente Judá, porque é de onde virá o Messias. E dentro desse contexto, nós temos Daniel. Amém? É só a primeira aula, irmão. Depois vai ver mais. Dentro desse contexto, nós temos Daniel. Daniel, quem é Daniel? Daniel é um jovem que mora em Jerusalém. Jerusalém está, nesse momento, vivendo uma vida longe do propósito e da vontade de Deus. Uma vida de pecado. Jerusalém é uma cidade de pecado. Os profetas estão ali chamando a atenção. O profeta Isaías falou muito disso, depois Jeremias, que também profetizou nesse período. E Israel nunca se dobrou. Jeremias chamou o rei Jeconias e falou, olha, a mão de Deus vai pesar sobre você. Nós lemos aqui, ó terra, 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 né? Lembra que nós lemos esse texto? Deus falando, ó terra, 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 escreve aí que Jeconias não vai prosperar, nem vai se assentar no trono de Davi, nem os seus descendentes vão herdar, porque ele pecou e eles estão em pecado, eles não me obedecem, então eles vão ficar nessa situação. Muito bem. Nesse período, o Reino do Norte já tinha desaparecido há muito tempo, há mais de 300 anos. Então nós estamos no Reino do Sul agora. O Reino do Norte já ninguém sabe onde é que está. Já praticamente está miscigenado, misturado com um monte de gente. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles eram do outro lado. É como Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Então eles não se dão. Então o povo do Sul não gostava do povo do Norte. E ainda que em alguns momentos eles até fizeram guerra juntos. No tempo de Acabe, dos filhos de Acabe com Josafá, né? Então eles até guerrearam juntos, mas não se davam. Então ficou para lá o Reino do Norte, já tinha desaparecido, o Reino do Sul continua, e eles tinham a ideia, né, de que nada iria acontecer com eles, porque eles pensavam assim, o templo do Senhor está aqui. E se o templo do Senhor está aqui, Deus não vai permitir que alguém entre aqui e detone com a casa dele, com o lugar da habitação dele. Então, a gente pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada com a gente. E por conta disso, eles estavam vivendo uma vida libertina, né? Com idolatria, com prostituição, com todo tipo de pecado. Numa boa, não vai acontecer nada com a gente. E os profetas falando, Deus vai mandar aqui sobre vocês alguém que vai tornar vocês escravos. Aí depois a profecia fica mais explícita, dizendo, Nabucodonosor vai entrar aqui e vai tirar o reino de vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Aqui, a grosso modo, eu estou só pincelando para chegar onde a gente quer, a grosso modo, foi isso que aconteceu. Nabucodonosor invade Israel e Jerusalém, né? E leva cativo alguns jovens, porque o cativeiro ele se deu em várias fases, não foi tudo de uma vez. A primeira fase foi essa, ele pega os jovens intelectuais,
Porque Nabucodonosor era muito inteligente, irmãos. Sabe, era muito inteligente. Não é à toa que ele era líder de um grande império, né, que foi a Babilônia, com todos os problemas que possa haver, né? Mas ele era um homem muito estrategista, muito inteligente. Tanto é que muito antes, no tempo de Ezequias, ele já mandou o capitão dele lá sondar Israel, e Ezequias cometeu o erro de mostrar tudo para ele, né? Cheio de vaidade, mostrou o templo, mostrou o ouro, mostrou tudo, né? E na hora certa, Nabucodonosor foi lá e tomou tudo para ele. Bom, Deus já tinha planejado isso. Nabucodonosor vai lá, leva esses meninos embora. Castram eles, né? Porque eles não querem descendência desses meninos, mas eles querem a intelectualidade deles. Então eles levam os meninos e levam eles para a Babilônia. Colocam eles na corte, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? e Daniel, colocam eles na corte, e ali eles são tratados com certos privilégios, porque a proposta de Nabucodonosor não era feri-los mais do que já tinha ferido, né? Mas era conquistá-los culturalmente e fazer com que eles se apaixonassem pela Babilônia, pela cultura babilônica, pelo ensino babilônico, pela comida babilônica, por tudo que era da Babilônia, né? E usar a intelectualidade deles. E esse menino chamado Daniel está lá. E ele é, nesse momento, um eunuco. E ele mora junto com os eunucos, inclusive. E ele é um menino que tem um QI altíssimo e tem um amor a Deus que é difícil de entender, porque muita gente ficaria revoltado. Você imagina um menino de 16, 17 anos de idade sendo castrado, né? Tirado da sua virilidade e sendo levado para outro país, e você continuar fiel ao seu Deus e reconhecer que aquela situação que você está vivendo é uma maldição hereditária, né? Porque foram os pais dele que pecou. E ele vive durante um período no Império Babilônico. O Império Babilônico cai, Dário entra na história, assume. É o próximo império, né? O Império Babilônico desaparece, perdeu a força, e o Império Persa ganha poder, ganha força, e Daniel é recebido no Império Persa com muita dignidade, porque todos conheciam a fama de Daniel. Daniel já era idoso nessa altura do campeonato, e ele foi servir, já tinha, falo idoso assim, mais de 60, estava na faixa dos 60 anos, e ele foi servir no Império Persa, ali com Dário. Então, no Império Persa, ele foi também se desenvolvendo, foi ganhando espaço, se tornou relevante, e foi através de Daniel e dessa relevância dele que Deus levantou Neemias para construir os muros de Jerusalém. Então, Daniel, no período do Império Persa, então já deu para vocês entenderem um pouco do pano de fundo, né? É porque é legal vocês se situarem assim. Então, no tempo do Império Persa, ele ora a Deus, ele faz jejuns, e ele pede a Deus que fale do futuro de Israel. Então, aqui Daniel faz um pedido escatológico sobre o futuro de Israel. Ele não está falando da igreja, porque Daniel não tem a visão da igreja. Nós vamos falar disso depois. Nenhum deles tem. Não tem nenhum texto bíblico direto que fale sobre a igreja. A igreja é um mistério e sobre isso vamos falar no decorrer do processo. Amém?
Aí vocês vão entender a igreja como a noiva, por que que a igreja é um mistério, e por que que ela aparece nessa história, onde é que ela entra. Então, disso nós vamos falar. Então, vamos ver agora o capítulo 9 de Daniel. E já são 9 horas, pelo amor de Deus, irmão. Falta 10 minutos, vai dar pelo menos para a gente ler o texto. Está tudo bem, irmãos? Vocês estão indo comigo aqui? Está dando para pegar mais ou menos aí? Né? Para cada parte dessa tem mais 1 hora e pouco para falar de cada uma, mas pelo menos para ter um pano de fundo para você não ficar assim orbitando, né? Então vamos ler o capítulo 10, mas dá para a gente andar um pouquinho, né? Se vocês aguentarem mais uns 10 minutinhos, 15, a gente vai, tá? Então, eu quero dividir esses períodos para vocês entenderem. Capítulo 9 de Daniel. Eu vou ler na linguagem, na versão internacional, a NVI. Eu queria que você fosse para lá. Pode ler na sua Bíblia também, não vai ter problema nenhum. Se a tua versão for outra, eu optei por essa aqui, por ela ser mais fácil de entender. Daniel, capítulo 9. Vamos lá. Tudo começa com a oração dele, olha. No primeiro ano de Xerxes, da linhada dos Medos, no primeiro ano de Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, quando ele foi constituído governante do reino babilônico, sim, no primeiro ano do reinado, ou do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, ou seja, estudando a Bíblia, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. O que é a desolação de Jerusalém aqui? Período do cativeiro babilônico, ok? A Babilônia, ou seja, Israel, ficou cativo na Babilônia por 70 anos. É o período de uma geração, ok? Aí ele continua. Por isso, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejuns, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Eu não vou ler a oração dele, é comprida, não preciso dela agora, mas a gente vai para o verso 20 agora. Diz assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel. Então veja que interessante, ele não fala só do pecado dele, mas ele também confessa o pecado de Israel. E eu gosto sempre de lembrar que quando ele está confessando o pecado de Israel, ele está reconhecendo onde Israel caiu. E quando a gente reconhece onde os nossos pais caíram, a gente pode não cair. Então, se eu reconheço que o meu pai errou em algum lugar, eu posso evitar de cair naquele lugar. Agora, se eu não reconheço, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, meu Deus, em favor do seu santo monte, sim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava. Então,
Veja só, Gabriel já era um anjo conhecido de Daniel. Gabriel já tinha vindo outras vezes visitá-lo e trazer mensagens para ele. Agora, mais uma vez, o anjo Gabriel, que a gente sabe que Gabriel aparece na Bíblia sempre trazendo notícias, né? Ele que falou sobre Jesus para Maria, para Gabriel, ok? É diferente de Miguel. Miguel vai aparecer aqui no capítulo 10, próximo, quando ele vem guerrear, que ele vem lutar. Então é outro nível de glória, né? É uma glória de um, a glória do outro. Esse aqui ele leva a mensagem, traz mensagem, apesar de que anjo já é mensageiro. A palavra anjo significa isso. Mas ele é literalmente uma pessoa que leva recado, traz recado, leva recado. Enquanto que Miguel já é um querubim, é um anjo que tem um poder de batalha, de guerra, para vocês entenderem que o mundo espiritual é muito mais do que essa dimensão que ele está aqui. Sim, enquanto eu ainda estava orando, em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, na hora da oferta da tarde. Estamos aproximadamente umas 3 horas. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Quer dizer, ele tinha pedido isso. Então agora o anjo veio com a resposta. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. E eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção. Então veja só, todo o sofrimento de Daniel, né? Todo esse tempo, o comportamento dele, o fato dele não ter murmurado por tudo que fizeram contra ele, pelo fato dele ter entendido que aquilo era culpa do pecado dos seus pais, que Deus estava agindo com justiça, pelo fato dele ter sido íntegro, não ter temido Nabucodonosor, como não temeu nenhum dos reis que passaram pela vida dele. Então eu disse: você é muito amado. Então Deus está muito atento, irmão, a todos nós, né? Deus está nos vendo. Deus sabe as decisões que a gente toma, as escolhas que a gente faz, o preço que a gente paga. Deus está ligado. Ok? Então eu disse: agora a visão, vamos lá. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. Então agora aqui, ó, a fim de quê? Vamos notar, são 6 coisas. Ok? 6 coisas que você pode anotar. Está aí, ó. A primeira, qual é a finalidade disso? Ó, 70 semanas estão decretadas para o povo e a sua santa cidade, a fim de, tem um propósito nisso. O que ele vai fazer? Primeiro, acabar com a transgressão. Ok? Primeira coisa. Segundo, dar fim ao pecado. Terceiro, expiar, quer dizer, tirar as iniquidades. Trazer a justiça eterna. Cumprir a visão e a profecia. E ungir o lugar santíssimo. 6 coisas. A proposta está em 6 aspectos. Ok? Alguém falou: pastor, qual que é a diferença de pecado e de iniquidade? Aqui que ele fala? Ele fala aqui, ó. Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a iniquidade. Iniquidade é o que fica para dentro, e pecado é o que fica para fora. Iniquidade tem raiz. Então vamos imaginar aqui a diferença. O que é pecado? Imagina a tiririca. Todo mundo já viu, né? É uma desgraça de lá para acabar. Você arranca a tiririca, isso é o pecado, mas as batatinhas ficam lá embaixo, a raiz. Daqui a pouco brota tudo de novo. Essa batatinha é iniquidade, enquanto que o pecado é o que aparece.
mas o que te levou a pecar? Que raiz é essa? Aí você se arrependeu do pecado, ok? Você se arrependeu do adultério, tudo bem. Mas daqui uns dias você está adulterando de novo, mas você fala, poxa, você acabou de se arrepender, acabou de arrancar o adultério, porque o pecado confessado é perdoado, você confessou, foi perdoado, o adultério foi tirado. Mas por que está adulterando de novo? Porque você arrancou o pecado, mas não arrancou a iniquidade. É a raiz, é o que está lá dentro. Então isso também precisa ser tirado. Precisa ser tirado porque alimenta a formação do pecado, a geração do pecado. Amém? Muito bem. Saiba e entenda, verso 25, que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar Jerusalém, ou restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então vamos lá. 7 semanas e 62 semanas. Ok? Ela será reconstruída com praças e fosso, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Ok? Quem é o ungido? Jesus. O ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governo que virá. Veja só o que ele está falando. Que depois da morte do ungido, a cidade vai ser destruída por um líder que vai vir. Ok? Então marca bem isso aí. Aí ele diz assim: ele fará com muitos uma forte aliança, que durará 1 semana. Ó, 1 semana. Ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Uma ala do templo será colocada, a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe será decretado. Então, veja só, as 7 semanas de Daniel estão divididas em 3 fases. Ok? Agora, o que é incrível é que Daniel disse isso, irmãos, 600 anos antes disso acontecer. Então, isso aí, eu vou mostrar para vocês aqui, 500, olha aqui, ó, 7 semanas até a restauração de Israel. Cada semana são 7 dias, não é isso? Só que as semanas aqui não são de dias, são semanas de anos. Então, cada semana corresponde a 7 anos. Então, 7 vezes 7, quem não fugiu da escola vai saber o que é 49. Ok? Agora aqui, 62 vezes 7. Quanto dá? Faz a conta aí que tem que calculador. 404. 4, 3, 4. Agora soma aqui, vai dar 480 e quanto? 83.
Agora, aonde é que está a morte do ungido aqui? A morte do ungido está aqui, ó. Certo? Por isso que eu estou fazendo conexão com a igreja aqui. A morte do ungido está aqui no 62. Sim. A 72ª semana termina com a morte do ungido. A morte do ungido é a morte de Jesus. Aí ele diz, depois da morte do ungido virá. Agora vocês se lembram, né? Olha aqui, ó. O seu fim virá com uma. Tem que achar agora aqui, mano, eu não sei. O ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aconteceu ou não aconteceu? Quem foi o governante que veio? Não foi um romano? Foi Roma. Tito cercou Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Destruiu o templo e depois nunca ninguém reconstruiu mais. Destruiu tudo que estava lá. Ok? Agora, esse texto, ele está falando apenas de Tito, ou ele está projetando isso? Esse é o detalhe desse capítulo aqui. Porque ao mesmo tempo que ele fala de um elemento agora, que está atuando agora, ele está falando de uma outra figura exatamente igual, semelhante, com a mesma proposta, com a mesma ideia, com a mesma cabeça, que vem depois para fazer as mesmas coisas, para atuar da mesma forma. Então aqui nós temos duas dimensões essa palavra. A primeira delas é de Tito, que destrói toda a cidade, mas não fica aí. Porque depois disso vem a diáspora, o povo de Israel é espalhado pela face da terra, e a última semana não é completada. Está faltando essa semana aqui, ó. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então, o texto diz assim: o governante que virá, ele vem com uma inundação, e aí diz, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Ele fará com muitos uma forte aliança, que durará uma semana, ou seja, durará 7 anos. Ele dará fim ao sacrifício e à oferta em uma ala do templo. E será colocada numa ala do templo, no lugar do templo, será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Essa abominação desoladora é justamente a figura do anticristo. Depois a gente vai ler os outros textos e vai deixar isso ainda mais claro para você, porque agora aqui, ó, isso daqui vai ser dividido. Essa semana vai ser dividida em 2 partes. Ela tem 7 anos, então vai ser 3 anos e meio, 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, ele vai reconstruir o templo. Por isso que é muito interessante quando você vai para Israel. Existe um lugar em Israel chamado o Instituto do Templo. Eu já estive lá. O Instituto do Templo é um lugar onde todos os utensílios, todos os paramentos, tudo que era usado dentro do templo foi reconstruído. Eles reconstruíram a menorá, eles reconstruíram a mesa da propiciação, eles reconstruíram o altar necessário, eles reconstruíram tudo, só falta a Arca da Aliança.
já tem o bezerrinho, então tudo está sendo preparado para a reconstrução do templo. Israel tem essa expectativa. E a gente sabe que o anticristo tem um papel importante nisso, e ele vem para justamente destruir, né, essa adoração de Israel ao único Deus. Ele vai fazer aliança, vai adorar, vai deixar Israel adorar e voltar a fazer sacrifício, tudo que Israel não reconheceu Jesus. Eles vão voltar a fazer sacrifício. Eu, quando estive em Jerusalém, eu vi uma figura interessante na festa dos tabernáculos, no Yom Kippur. Eles vão orar e pedir perdão pelos pecados, e eu me lembro de um judeu que levou uma galinha, e ele segurava a galinha assim, e sangrou essa galinha na frente do muro, porque ele queria voltar o sacrifício do cordeiro, dos animais. Então ele reivindicando com a galinha, né, dizendo que ele queria de volta o sacrifício de animais. Ele sabe que isso vai acontecer, o terceiro templo, né, será reerguido, vai ser reconstruído, vai ser no momento em que Israel vai amar essa oportunidade. O anticristo vai participar disso, trazendo paz no Oriente Médio. A gente sabe que o que Israel busca é paz. Não tem nada mais que Israel queira do que paz. Israel não quer arma, Israel não quer guerra, Israel não quer bomba atômica, Israel não quer nada disso. Israel quer paz. E aí a Bíblia diz: quando eles estiverem falando de paz, foi o que Jesus disse, lhes sobrevirá repentina destruição. Eles vão achar que está tudo bem porque chegou a paz, né? É a paz que o anticristo vai promover. Por 3 anos e meio, paz. Depois desses 3 anos e meio, então ele vai mostrar quem ele é. E aí ele vai sentar no templo, no lugar do templo, e tudo indica que seja no Santíssimo, e ele vai pedir adoração. E aí vai ser o problema. E aí começa a grande tribulação para Israel. Mas tudo isso tem a ver com Israel. Não é? Agora, essa semana não aconteceu. Olha que interessante. Então nós temos aqui 69 semanas, ok? Deveria ter acontecido a 10ª semana, porque estava tudo pronto. É isso que vocês precisam entender. Olha como isso é interessante. Eu já vou terminar para a gente semana que vem continuar. Olha como isso é interessante. Já estava tudo pronto. Por isso que haverá uma réplica. Já estava tudo pronto para acontecer logo depois da 79ª semana. Já tinha o outro governante que viria, ele ia destruir Jerusalém, ele ia derrubar o templo, ele ia, quer dizer, já estava tudo arrumado. Estava tudo pronto. Só que teve um detalhe: ele veio para os seus e os seus não receberam. Ok? Então, nesse momento, quando ele veio para os seus não receberam, essa semana ficou de lado. E aí Deus abriu um parêntese na história. Então, ó, tudo isso aqui é Israel. Até aqui. Agora aqui parou. Vem a diáspora. O que é a diáspora? Eles são espalhados pela terra. A perseguição, eles são espalhados, eles vão para a Europa, para vários países. Ninguém ouve mais falar de Israel. Aí Jesus disse assim, os discípulos perguntaram: mas como é que vai ser o fim dos tempos? Ele falou: quando a figueira brotar, não vai passar essa geração sem o fim do homem novo. Israel é a figueira. Quando é que Israel brotou? Quando nasceu o Estado de Israel. Por quê? Porque a figueira estava morta. Ok? Então, isso tudo eu vou falar semana que vem. Então nós estamos falando da igreja. A igreja é aqui, ó. Mas agora o parênteses está se fechando.
igreja está entre a 76ª e a 70ª. A igreja está entre as duas. Ó. Isso aqui a gente vai ver semana que vem. A gente vai falar mais disso para você entender isso escatologicamente. Amém? Para você entender essa semana. Como é que a igreja encaixou nisso? Porque para a gente depois entender a escatologia da igreja. Porque isso aqui nós estamos falando da escatologia de Israel. Mas e a escatologia da igreja? Aí nós temos um Apocalipse para entrar e para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender alguma coisa hoje? Fala a verdade. Se vocês não souberem, eu arrumo outro professor. Isso aí não vai faltar. O professor bom tem bastante. Vamos orar. Semana que vem a gente continua. Vou trazer mais dados para vocês, mais detalhes, mais textos bíblicos também. Tá bom? E vamos trazer mais bateria também. Peça a Deus que te ensine o que você precisa aprender. O Senhor me ensina. E se você quer aprender, você precisa aprender. Obrigado pelo pastor também que está me ensinando. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, por cada um que veio aqui, pelos meus irmãos, que eles tenham vitória, que eles estejam preparados para o que virá. O que virá, ninguém pode dividir. Aquele que nos consola é o nosso Salvador, que vem buscar a noiva que nos quer em nome de Jesus. Amém. Olha, domingo, tudo começa meio-dia. Amém? Não esqueça. E os que vêm para o reencontro, a inscrição está aberta. Você que já fez um encontro, irmão, você não fazer um reencontro, não perca a oportunidade, irmão, pelo amor de Deus, porque sabe Deus que nós vamos ter outro agora. Né? Então faça a sua inscrição e faça um reencontro. Vai ser sábado e domingo. Vai começar sábado de manhã e vai terminar domingo com o almoço, meio-dia. Amém? Se você não fez, tem até quinta para fazer a inscrição. Ok? Beijo no coração.